Lutero foi o primeiro uberizador da sociedade moderna. Esse áudio que vocês vão escutar é a gravação completa da quarta aula do curso que o pessoal chama lá na faixa de Conversão 3.0. Eu até brinquei com o Rodrigo que teve lá no curso, ele é o coordenador, eu disse que esse curso tem que mudar o nome. Esse curso vai ser agora Uberização de Almas e Mentes. Então, nesse curso e nessa aula em particular, é a aula que eu passo o filme Lutero completo, em que a gente vai ver a revolução cognitiva da prensa, da chegada da escrita impressa. Então a gente vai ter agora, nesse debate, a gente passou o filme, eu sugiro a você que veja o filme no YouTube, Lutero dublado, vou colocar aqui o nome para você saber, e aí você vai assistir o filme e depois você vai ouvir o áudio para fazer a discussão junto com a turma. Vê o que você achou. Bom, vamos lá. Hoje... Tá passando aí pra galera. Hoje é dia 8 de outubro de 2016. Nós estamos aqui no curso de pós de comunicação e marketing do GEFA. E a gente acabou de assistir o filme Lutero, que tem no YouTube. A gente, aliás, acabou de ver no YouTube, né? Depois tem uns problemas de tradução que eu vou falar. Tem uns probleminhas ali que são importantes. Bom, então a ideia é a gente começar a tentar entender por que a gente viu esse filme, né? Por que a gente passou esse filme e por que esse filme tem a ver, de alguma forma, com o que a gente está vivendo e com o trabalho que vocês vão fazer de marketing digital e de comunicação corporativa. Quem que faz a ponte entre o que a gente viu e o que a gente está vivendo hoje? Alguém consegue enxergar alguma coisa parecida? Não? Bastante questão da divulgação das ideias, né? Descentralização também. O povo vai ficando mais dependente, as ideias vão sendo contestadas de uma coisa muito centralizada e com o tempo a gente vai tendo esse processo, né? Tanto a igreja quanto o povo vai abrindo mais o campo das ideias. Descentralização, o que mais quer falar? Acesso à informação? Acesso à informação. Não vai resolver. De certa forma, foi o começo da liberdade religiosa. Você para analisar, se não tivesse liberdade, provavelmente ele ia ser todo católico. Teria muito escolhido. Até eu estou com frio. Agora eu não estou com o aparelhinho aqui da... Quem mais quer falar? Fala. Ruptura histórica. O que eu acho que é legal a gente começar a pensar aí nesse filme, porque o que acontece? As pessoas, quando falam que a história não se repete, todo mundo fala, a história não se repete. E eu, quando comecei a estudar, eu também vinha com essa discussão. A história não se repete. Mas se a história não se repetisse, a gente não poderia ter, por exemplo, a economia. O estudo da economia não seria válido. Por quê? Porque se a gente teve uma recessão em 1929 e depois a gente teve uma outra recessão em
como a gente está tendo agora no Brasil, ou como a gente já teve outras recessões no Brasil, então recessões são fenômenos que se repetem. Inflação são fenômenos que se repetem. Hiperinflação são fenômenos que se repetem. Então a gente não pode dizer que a história não se repete. O que se repete na história são determinados fenômenos que determinados campos de estudo procuram tentar entender aqueles fenômenos. Então quando a pessoa fala assim, não, a história não se repete. Não, peraí, a história não se repete, mas fenômenos históricos acontecem de forma cíclica. Se você, em algumas situações, repetir, guerras se repetem, revoluções se repetem, epidemias se repetem, terremotos se repetem, erupções vulcânicas se repetem. Cada um desses fenômenos tem um campo que estuda essas repetições. Então o que nós vimos ali, a partir de 1450, que é a chegada da prensa, e o filme começa a partir de 1500, 50 anos depois, é um fenômeno igual ao que nós estamos vivendo hoje. O problema é que a gente não tem um campo de estudo, ou não tinha um campo de estudo, para estudar fenômenos parecidos com esse que nós estamos vivendo, que se repetem, que são revoluções cognitivas. A chegada de uma nova mídia na sociedade. Quando essa nova mídia chega na sociedade, ela permite que haja um processo de descentralização das ideias. Por que esse filme é importante para vocês? Porque esse filme, ele abre para vocês como estrategistas, vocês estão fazendo um curso, diferente de outros cursos de marketing e outros tipos de cursos de comunicação da cidade. Esse curso que vocês estão fazendo é um curso estratégico de marketing digital, curso estratégico de comunicação corporativa. Então, se vocês quiserem ser estrategistas e não tiverem uma ferramenta de trabalho para entender que nós estamos vivendo um fenômeno histórico de alta relevância que está se repetindo no tempo, vocês não serão estrategistas. Vocês vão ficar aí, que nem esse pessoal que está aí falando, o pessoal quando vai fazer estratégia fala assim, você chega em qualquer um desses congressos aí para falar de futuro, aí o cara vai falar assim, o futuro, vai ter a internet das coisas, vai ter Big Data, agora vai ter também impressora 3D. Não, você está falando de novas tecnologias. Só que o ser humano se relaciona com as tecnologias. E o ser humano tem demandas que se relacionam com as tecnologias. Se você ficar olhando para as tecnologias, você não vai entender o futuro. Se tivesse um congresso lá de marketing ou de estratégia, antes lá do Lutero, o cara ia dizer, está chegando uma nova tecnologia. A tendência é papel impresso. A tendência do mundo hoje é papel impresso. Tendência é papel impresso? Nossa, que legal. Né? Só que a tendência do papel impresso significou uma revolução religiosa, que se seguiu uma revolução política, que se seguiu uma revolução industrial, que se seguiu a formação da sociedade moderna. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Ou seja, a tendência que existia do papel impresso não explicava absolutamente nada do que ia acontecer. A tendência da chegada do papel impresso não explicava para a igreja que o cara ia dançar na parada. Que aquele gerente de marketing que ia coletar o dinheiro não ia mais conseguir levantar a grana que ele estava levantando. Ia haver uma perda de valor da igreja católica. De que ia haver uma concorrência forte àquela organização que era dona da verdade, que controlava o mercado.
A Igreja Católica, para hoje, é a indústria da música. E a indústria da música, quando apareceu o Napster, ele riu na cara do Napster. Que nem o Papa, quando soube do Lutero, falou, aquilo ali é um monge bêbado, vamos passar o rodo no cara. Vamos passar o rodo. Ele usa até uma expressão, né? Desintoxique-o. Vamos passar o Roto-Rooter no Lutero. O cara não tinha feito o curso do Nepô. Se ele tivesse feito o curso do Nepô, ele saberia que não ia ser tão fácil passar o rodo no Lutero. Porque eles estavam vivendo uma revolução cognitiva. Está dando para entender a importância da gente entender que as tecnologias, elas modificam a história, elas ajudam a modificar a história? Não é que a tecnologia fez, não foram os papeizinhos impressos que pegaram aquelas tochas e que saíram quebrando os santos e saíram quebrando a igreja. Não foram os livros. Mas sem aqueles livros e sem aquela rede social do cavalo, vocês viram a rede social do cavalo? WhatsApp? Vocês viram o WhatsApp? O WhatsApp ali tinha 4 patas, porque o nego começou a distribuir o... Então, toda aquela estrutura, olha só que interessante, para vocês pensarem nas organizações de hoje. Toda a estrutura organizacional, todo o modelo de dominação da igreja, toda a estrutura de Roma estava montada, embaixo de tudo, o tripé da coisa era a oralidade e uma escrita que ninguém tinha acesso. No momento que surge uma nova mídia, toda a estrutura da sociedade começa a ruir. Ela começa a ruir porque as pessoas começam a ter informações e ter malucos como Lutero. Você começa a aparecer a porta dos fundos, você começa a aparecer os antagonistas, começa a aparecer, sei lá, milhares de pessoas no YouTube falando coisas que as pessoas querem começar a ouvir. E as pessoas começam a olhar para aquilo e falam, pô, esse cara está falando um troço que não tem a ver. E as pessoas, então, começam a não aceitar mais as organizações que estão estabelecidas. Então, eu passei esse filme para vocês começarem a entender que o que está vindo para frente ainda não começou. A mudança que a gente vai ter na sociedade, ela ainda não começou. Ela só está nos primeiros 5 minutos de 90 minutos. Essas manifestações que nós tivemos que derrubaram a Dilma são muito parecidas com aquelas manifestações do Lutero. A galera foi para a rua e disse, não é isso que a gente está querendo. A gente não quer sindicato em 2013. A gente não quer sindicato nas passeatas, a gente não quer partido nas passeatas. Cada um quer levar o seu cartaz. Não levanta bandeira, que a gente não quer bandeira de sindicato, não quer bandeira de partido. Por incrível que pareça, se você analisar esse filme, os caras também não queriam Santos, porque os Santos não representavam mais o que as pessoas sentiam. Perdeu-se a representatividade, porque a representatividade... Tem uma frase do Lutero que é muito importante, quando ele vai lá falar com aquele cardeal de vermelho, e aí ele chega para o cara e fala, não, eu vim aqui dizer que, pô, as coisas que vocês estão fazendo não está legal. Não está legal essa parada aí de ficar cobrando as pessoas, não está na Bíblia, não li, eu fiz uma interpretação da Bíblia aqui, não é isso que a gente está falando. Não é isso que está na Bíblia. Aí o cara fala para ele, mas você não tem direito de interpretar a Bíblia. Aí ele responde, pô, mas peraí, o Papa
ele tem que... Olha só que coisa importante que a gente está vivendo hoje. O Papa não tem direito de garantir a sua autoridade na força. Ele tem que garantir a autoridade dele na legitimidade do discurso. Ele não pode vir aqui passando rodo. Aí o cara fala para ele, não, meu irmãozinho, você não entendeu. Nesse portal aqui não tem comentário. Não tem debate. Aqui não pode comentar a notícia. Aqui é o seguinte, você pega a notícia e acabou, não tem discussão. Não tem comentário para você fazer. Então, o que é interessante de perceber é que a concentração de mídia, e a gente passou isso no século passado, ela traz para a sociedade uma série de características de não legitimidade das organizações, porque as organizações elas não estão mais conquistando as pessoas pelo discurso, pela sua capacidade de convencimento, e isso é fundamental para o trabalho dos caras que vão trabalhar com marketing e comunicação. Vocês estão sendo contratados para fazer o marketing e a comunicação da igreja. Prestem atenção nisso. São poucos aqui que vão conseguir trabalhar no pessoal que está criando, entre aspas, as novas igrejas. Vocês vão trabalhar para serem o cara de marketing da igreja. Vocês vão ser aquele cara que está na praça querendo ganhar grana. Pô, essa hora está atrasado, cara. Tem hora isso aqui, cara, é 8h30. A gente acabou de ver o filme Lutero. Então, o que acontece? Vocês vão trabalhar para aquela organização que perdeu a legitimidade do discurso. Quando as empresas falam, a gente agora precisa ser focada no cliente, na verdade, elas estavam dando facada no cliente. E agora elas começam a dizer que querem ser focadas no cliente, porque o cliente agora está esperto. Ele tem voz, ele tem WhatsApp, ele tem Facebook, ele compara preço na internet, ele está com poder, ele se articula. Tem uma coisa que é importante, que eu acho que a gente aprende um pouco nesse filme também, que é o seguinte: as pessoas comentam que só tem besteira no Facebook, que o Facebook não serve para nada. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a seguinte: isso no WhatsApp também funciona assim. Quando as pessoas falam, as pessoas ficam muito tempo no Facebook. Esse é um argumento que as pessoas usam. Aí eu falo assim, tudo bem. Também acho. Mas as pessoas antes viviam nas praças jogando dominó e baralho, né? Viviam assim se conversando, todo mundo se abraçando nas ruas. E aí surgiu o Facebook e as pessoas deixaram de se abraçar nas ruas, jogar dominar na praça. Ou todo mundo estava em casa vendo televisão no final de semana, durante a semana, passando o tempo todo na televisão, e da televisão foi para o Facebook. Então as pessoas têm uma fantasia de que era assim, todo mundo estava jogando dominó na praça, e aí a gente começou no Facebook, e o Facebook matou o dominó na praça, todo mundo jogava bola, e o Facebook matou o futebol. Não, o Facebook matou a televisão. Porque a gente mora numa cidade gigantesca, que as pessoas têm dificuldade de se encontrar, porque são 2 horas para lá, 2 horas para cá, em qualquer engarrafamento. E as pessoas fingem que a gente saiu de um ambiente maravilhoso, um paraíso, e foi para o Facebook perder tempo, quando na verdade a gente deixou de ver televisão. Quem está reclamando do Facebook, principalmente é a mídia. E tem uma coisa fundamental que nesse filme a gente vai começar a ver, que nesse filme não aparece, mas aparece depois, no processo, o WhatsApp que começa a aparecer. Porque o que acontece ali? E esse filme é uma coisa importante. Tem uma cena no filme, que é logo antes de acabar,
ele está dando uma aula no jardim. É um tipo de um CIEP ao ar livre, né? Quando ele está na igreja, que ele fala que as pessoas têm que ler a palavra de Deus diretamente, ele vai matar o intermediador. Naquela conversa que ele tem com o cardeal diz para ele assim, pô, se a Bíblia é complexa para os padres, como é que você quer que as pessoas normais leiam a Bíblia? Ou seja, tem uma intermediação aqui, que é o discurso dos jornalistas, hoje. Depois eu posso falar isso sobre os comentários nos jornais. O cara fala assim, pô, as pessoas só falam besteira nos comentários. Bons tempos eram aqueles que não tinham comentários nos jornais. Que nós éramos os caras que informavam a sociedade. Está dando para ver quando a gente joga na história como é que a gente começa a comparar coisas e começa a ver com mais clareza como é que as coisas funcionam hoje? Então, depois que acontece aquela história ali, e ele vai começar a fazer a escola, porque ele fala o seguinte, bom, já que eu traduzi a Bíblia, todo mundo tem que aprender a ler. E aí toda a igreja evangélica ou luterana cria uma escola do lado, para alfabetizar a galera. Essa história que vocês estão vendo aqui na Alemanha, que a Alemanha hoje está bombando, começa aqui a brincadeira da Alemanha. Porque todo mundo começou a aprender a ler rapidinho. Entendeu? Então a galera já estava no upgrade da leitura rapidinho, porque todas as igrejas luteranas colocavam o cara para estudar. E aí a gente começa a entrar na sociedade moderna, que a gente começa a sair da oralidade, que é um problema que a gente tem no Brasil, e começa a passar para a fase da escrita. E a escrita começa a sair daquela coisa do cara, da superstição, do eu acho isso, eu acho aquilo. Aí você começa toda uma revolução científica a partir daquilo ali. Então você começa a ter escolas e você começa a ter pessoas lendo e as pessoas começam a interpretar as coisas e as pessoas começam a ficar mais espertas. A sociedade moderna tem uma história engraçada, para vocês verem como é que as coisas são mal interpretadas. Os historiadores consideram que a sociedade moderna começa a partir de 1453 com a queda de Constantinopla. Se vocês pegarem o Wikipedia, os livros, eles vão dizer, sociedade moderna começa em 1453 com a queda de Constantinopla. E ignoram 1450 com a chegada da prensa. Sociedade moderna começa quando a prensa surge. Que as pessoas começam a sair da oralidade e passar para a escrita. É o efeito de uma revolução cognitiva na sociedade. E a gente não consegue entender a internet porque os historiadores não dão o valor que deveriam dar para a chegada da prensa. Quando eu fiz o meu doutorado, eu peguei um conjunto de autores que já não pensam assim, inclusive historiadores. Tem já uma galera que vem dizendo, não, peraí. É uma revisão da história. Então, o que é fundamental para a gente entender nesse processo aí? E eu estava falando do Facebook. O Facebook, ele tem uma coisa importante que, de certa forma, torna o consumidor ainda mais amadurecido, e o WhatsApp ainda mais do que o Facebook, talvez, que é o seguinte, o Facebook, ele cria uma espécie, ele reconstrói um tecido social. A gente estava com o tecido social esgarçado por causa da televisão. A gente se encontrava pouco, se falava pouco, conversava pouco, sabia pouco das outras pessoas. O papel mais importante do Facebook não é o que as pessoas estão dizendo no Facebook, é as pessoas estarem o tempo todo em contato. Porque afetivamente as pessoas se sentem mais seguras. Fazer uma observação aqui, fantástica. Porque, assim, na evolução humana, o cérebro humano é dividido em, na verdade, você começou com o reptiliano, o cérebro reptiliano é um déficit, né, lá atrás, aí os mamíferos surgiram, e aí começou o cérebro límbico.
que é o chamado cérebro emocional. Todos os mamíferos têm isso, o cachorro tem isso, a baleia tem isso, nós temos. O que nos faz diferente, darwinianamente, é o córtex, que é a chamada nova casca, que é o cérebro daqui, responsável pelo pensamento, responsável pelo planejamento, responsável pelo racional. Né? Então, na verdade, a única coisa que nos faz diferente dos outros mamíferos é o neocórtex, é o cérebro racional. E é uma necessidade, na verdade, mamífera, as relações. Isso é uma necessidade mamífera, para alimentar o cérebro límbico. Porque o cérebro límbico, ele se alimenta, ele se desenvolve através dos relacionamentos, do conjunto da cooperação, do relacionamento, do convívio entre outras pessoas, né? E também muitas pelo corpo, que todo o sistema neural distribuído pelo seu corpo está ligado exatamente ao cérebro límbico. Essa substituição, aí é uma reflexão, né? A gente que ficava na janela, conversando com a vizinha, né? Trocando papo, trocando figurinha, receita de bolo, ou então ficava nas praças, refletindo sobre política, cada um dentro da sua esfera de relacionamento. Não é isso que está sendo questionado aqui, mas sim a interação entre os mamíferos. Isso se perdeu muito na modernidade, né? E isso acaba impactando no mau uso do gerenciamento das suas emoções. Porque o pensar ele é muito. Eu trouxe um pouquinho dessa reflexão na aula inaugural. O pensar ele é muito desenvolvido, né? Enfim, e o cérebro límbico ele é pouco desenvolvido, porque o mundo moderno ele acaba nos distanciando dos outros. Aí é uma pergunta, a gente não tem resposta para muitas coisas, para a maioria delas. Será que as redes sociais conseguem ativar essa relação límbica que todo mamífero necessita para o desenvolvimento emocional e pessoal, assim como jogar no na praça, discutir sobre política num determinado ponto, ou trocar receita para a dona Maria da esquina? Aí que vem o fator demográfico. Aí é fundamental entender o fator demográfico. Porque quando a gente entra na nostalgia, digamos, do dominó na praça, o dominó na praça era possível numa população muito menor. O Facebook ele possibilita escala. Exatamente, você entra numa escala, quer dizer, então o Facebook, no fundo, é a praça possível, em função do tamanho da população. Uma coisa que eu percebi, Rodrigo, que eu acho que é fundamental, que me situou muito, e eu acho que vocês que estão passando a ser estrategistas, é o seguinte: vocês podem observar, vocês vão observar isso na vida profissional de vocês da seguinte maneira, e vocês podem sempre perguntar isso. Quando as pessoas não introduzirem a questão da demografia e da complexidade na avaliação delas, você pode descartar a avaliação que ela está fazendo. Porque se eu quero falar assim, não, bons tempos é aquele da política, bons tempos é aquele do futebol, bons tempos é... Meu irmãozinho, qual é o impacto do aumento? Todos os dados estão na minha cabeça. 1 para 7 bilhões de habitantes em 200 anos, 1 para 7 bilhões em 200 anos. O Brasil, de 1900 para cá, 30 milhões para 210. E o Rio de Janeiro, de 1900 para cá, 800 mil para 6,4. 8 vezes o crescimento do Rio de Janeiro. Então, quando eu, em 1960, eu morava num condomínio, num prédio, assim, num pilotis, era um dos primeiros pilotis do Rio de Janeiro, não tinha grade, não tinha porteiro eletrônico, não tinha... Ninguém pedia para subir, as pessoas subiam, era uma vila. Era uma cidade que tinha, sei lá, 1 milhão e poucos habitantes espalhados, entendeu? E nós, de repente, subimos isso em 6, 7 vezes em menos de 50 anos que eu tenho de vida. Então, isso esgarçou a cidade, esgarçou as pessoas. Então, qual é o susto que as organizações estão tendo hoje? O susto que as organizações estão tendo hoje é que a primeira coisa que eu percebo, e eu fiz um vídeo essa semana dizendo que o século XXI não é um século para amadores, principalmente para estrategistas amadores, porque a gente está vivendo um fenômeno que aconteceu em 1450.
Então, quando o cara vai analisar o que está acontecendo, ele não vai a 1450. Ele não passa o filme do Lutero. Ele começa a olhar para as tecnologias. Ah, tem internet das coisas. Ah, tá. Meu irmão, você não vai entender nada do que está acontecendo. Você não vai entender que a gente estava centralizado. Você não vai entender que as organizações tinham poder, porque elas estavam com poder de mídia e agora o cidadão tem poder de mídia. Não vai entender que o Facebook é importante para juntar as pessoas e não vai entender que as pessoas não querem mais aceitar as atuais organizações. Não é um problema com os políticos que a gente está tendo. A gente está tendo problema com todas as organizações. Com a escola, com a política, com a NET, com a telefônica, com o plano de saúde. A gente não quer nenhuma delas. Com a igreja, a gente não aceita. Por quê? A gente amadureceu muito rápido. O amadurecimento da população foi muito rápido. As pessoas mudaram radicalmente a maneira de pensar e as organizações não acompanharam. É o que aconteceu nesse filme do Lutero. Aí o pessoal começa a quebrar tudo. Ou começa a surgir uma outra via, né? Não, começa a aparecer. Aí começa a aparecer o Uber, começa a aparecer. Aí são caminhos para buscar essas alternativas para sair desse modelo que é industrial, né? A gente ainda vive no modelo industrial. Então, o que eu acho que é interessante aí nessa história é o seguinte. Aqui tem o seguinte. E aí tem uma novidade. Se a gente está comparando fenômenos, nós estamos comparando fenômenos. Então, o que é igual, o que é muito parecido? Nós temos aqui, comparando aqui, né? 1450, 2016. O que é muito parecido? É parecido, a revolução cognitiva, digamos assim, o default dela, aqui a revolução cognitiva da escrita impressa, e aqui a revolução cognitiva digital. Então tem coisas que são parecidas, tem coisas que são diferentes. O que é parecido? Parecido é o seguinte: eu tenho uma sociedade que está crescendo a população, como aconteceu em 1450, a população vinha crescendo, as cidades vinham crescendo, eu venho criando uma demanda de mudança e está tudo centralizado. Aí surge uma mídia, essa mídia me traz da centralização para uma descentralização muito rápida. Aí o que começa a acontecer? A sociedade começa a não aceitar mais as organizações tradicionais. E aí começa a aparecer... O Lutero é um cara que é um uberizador. Ele é um uberizador. Porque ele vai dizer, vamos uberizar a igreja. O que ele fez foi uberizar a igreja. Né? Vamos uberizar. Ah, o que o cara diz? Ah, vamos ganhar dinheiro aqui. Começa o filme, ele diz assim... O cara fala, Deus é malvado, vai botar você no inferno. Aí ele fala, não, Deus, olha a discussão filosófica, Deus não pode ser malvado, Deus tem que ser piedoso. Então ele já está uberizando. Vai uberizar de outra maneira, ele vai dizer assim, o cara diz assim, olha, se você não me der dinheiro, você e seus parentes todos vão para o inferno. Aí ele fala, peraí, como é que é isso? Eu tenho que pagar para não ir para o inferno? Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. Vocês estão inventando essa parada aí, para ganhar uma grana. Está uberizando o cara. Né? O cara está uberizando. Ele vai começar a pensar e dizer, não, vocês estão meio malucos na parada. Né? Vocês estão se dando bem em cima das pessoas. Pô, vocês estão pegando uma menina que a mãe a menina é paraplégica, não tem nem cadeira de roda. Anda com dificuldade, vocês estão pegando dinheiro dessa menina para ela não ir para o inferno. E onde está escrito isso na Bíblia? Vocês estão pegando pesado. Foi aí que ele começou a escrever aquelas cartas. E ele vai todo na inocência, né? Ah, eu queria dizer para o Papa que estão aqui fazendo umas coisas e o Papa que está mandando. Né? É mais ou menos o cara mandar uma carta para o Lula e dizer, estão roubando a Petrobras. Estão roubando a Petrobras, que isso, que absurdo. Mas isso aconteceu direto, né? Tem uma desse
Pois é, então o Papa não sabia também. Ninguém sabia. Né? Então o que acontece? Vai lá, a parada. O cara vai mandando a carta. Aí o cara vai dizer para ele: não, meu irmãozinho, você não está entendendo. Você não pode interpretar. Você não pode criar o Uber. Você não pode mudar o esquema. O esquema está esse aqui. Então, o que a gente tem de problema hoje gravíssimo para vocês trabalharem? Vocês vão trabalhar, a maior parte dos empregos que existe hoje é para trabalhar na igreja, que não quer ser uberizada. Ela não quer ser uberizada. Ela acha que vai continuar mantendo o modelo, apesar do consumidor ter mudado completamente. Então, isso é igual. Isso é parecido. Mas tem uma coisa que não é parecida, que vocês têm que entender. E aí é a coisa fundamental do nosso encontro, da nossa aula. Sair aqui com essa... vou tirar o casaco. Eu acho que eu vou mudar o nome dessa aula, Rodrigo, vai ser Uberização 3.0. Então, o que não é? Isso aqui é igual. A passagem da centralização para a descentralização é igual. O empoderamento de mídia das pessoas é igual. Mas eu vou falar uma coisa para você, comparando, porque o que eu fiz quando eu comecei a estudar esse troço? E estou estudando isso há 10 anos. Eu peguei, botei no laboratório essa coisa e outra, e fico o tempo todo dizendo, isso aqui é igual, isso não é igual, isso é parecido, isso não é parecido, para poder fazer a minha estratégia para dizer, provavelmente vai acontecer tal coisa. Não é futurismo, é você comparar e dizer, olha, fenômenos de revolução cognitiva é como se fosse o economista. Quando você tem uma inflação, tais coisinhas acontecem. Quando você tem recessão, tais coisinhas acontecem. Quando você tem uma revolução cognitiva, tais coisinhas acontecem. Daqui a 20 anos a gente vai estar falando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Só que hoje a gente não domina essa teoria. Porque as pessoas não conhecem essa teoria. Quem é que inventou esse troço? Foi o Nepomuceno? Não. Escola Canadense de Comunicação, McLuhan e Tribo, Pierre Levy. Essa é a galera que eu me encostei. Então, o que não é igual, galera? O que não é igual? Aqui, em 1450, a escrita manuscrita já existia. Tanto que o Lutero estava lendo lá, as pessoas estavam lendo, etc. Papá. Aí o pessoal começou a imprimir a escrita. Então, na verdade, o que o nego inventou aqui foi uma impressora. O nego não inventou o banco de dados. O nego começou a imprimir o banco de dados e abriu uma tela para a galera ler. Só que a escrita ainda tem uma outra característica. A escrita, ela é, na verdade, a oralidade colocada no papel. Então, se eu considerar, do ponto de vista de linguagem, se eu falar que o ser humano inventa linguagens, eu diria que a escrita, digamos aqui, que a passagem da escrita manuscrita para a escrita impressa foi uma inovação, digamos, incremental, que teve aquilo, na verdade, isso aqui é a escrita 2.0. Isso aqui é incremental. Há uma mudança incremental. E a passagem da oralidade para a escrita é uma mudança radical. Então eu estou falando de inovação incremental e eu estou falando de inovação radical da escrita. Mas da oralidade para a escrita, olha só a mudança, galera. Na hora que eu estou falando de oralidade para a escrita, eu mantenho a estrutura da sociedade. Cara, isso é a coisa... Estamos chegando no epicentro do nosso encontro. Então, olha só. Quando eu falo de escrita, oralidade, essa linguagem toda aqui, ela não altera isso que o Rodrigo falou. Eu sou mamífero e continuo a ser mamífero, eu tenho um líder alfa,
da tribo, um chefe de tribo, que escuta as pessoas e toma uma decisão. Então, todo o modelo de administração da sociedade é baseado nessa linguagem que eu tenho para tomar as decisões. Eu ouço, eu leio e eu decido. Isso é o nosso momento que a gente está vivendo hoje. As organizações todas estão estruturadas dessa maneira. Tem um gerente, tem um chefe, tem tudo organizado. Qual é a mudança que não aconteceu na chegada do Lutero? Não é igual o que aconteceu com o Lutero. Nós estamos introduzindo agora, a partir de 2010, 2012, uma nova linguagem. É isso que eu quero que vocês entendam como a coisa mais importante para definir a estratégia. O Uber só é possível porque a gente tem uma nova linguagem. Você não vai conseguir entender o Uber se você não entender que a gente tem uma nova linguagem. Você não consegue entender o Uber se você não olhar para a história como a gente está olhando. Você não entende o Uber. Porque olha só o que acontece com o Uber. Se eu tiver 5 milhões de motoristas, eu não preciso ter um gerente. Se eu tiver 10 milhões de motoristas, eu não preciso ter um gerente. Isso era impossível antes. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender por que isso é possível. Porque isso vai mudar o mundo completamente. Quando eu falo do Uber, eu não estou colocando, o Uber não é um novo modelo de negócio, o Uber é uma nova administração. É um novo modelo de administração que o ser humano está criando, que só é possível porque eu criei uma nova linguagem. A revolução cognitiva digital não é igual de 1450. Vocês vão sair daqui, já entendi tudo que o Nepô falou. É só pegar 1450, copy and paste e vai ter tudo igual. Não, tem coisas que são muito parecidas. Descentralização, empoderamento do consumidor, empoderamento do cidadão, quebra das organizações, etc. Papá. Só que o que aconteceu em 1450, que vocês viram ali, quebradeira, porradaria, a igreja não sei o quê, criou a sociedade moderna, criamos a república, criamos a sociedade de livre mercado, revolução industrial, revolução científica, tudo isso, de 1 para 7 bilhões de pessoas, tudo isso foi provocado por uma mudança de uma linguagem que não era disruptiva. Agora você imagina a chegada de uma linguagem disruptiva. O Uber e os seus similares marcam o início de uma nova etapa da civilização em que eu introduzo na sociedade uma nova forma de solucionar os problemas. Então, se a gente for comparar com 1450, o que acontece? A igreja que está surgindo agora, que é a do Lutero, que seria o Uber, ela não está querendo criar uma igreja em que vai ter um padre, que vai casar, que vai incentivar todo mundo a ler a Bíblia, que vai traduzir a Bíblia, não sei do que. Não é uma outra igreja que ela está criando. Ela está simplesmente criando a não igreja. É outra coisa que não é mais igreja. Não vai ter mais padre, não vai ter mais Bíblia, é outra coisa. Essa é a mudança mais radical que a gente está vivendo. E essa aí que são as oportunidades de trabalho que vocês têm. E quando vocês começarem a trabalhar nas organizações tradicionais, os caras não vão entender isso que está acontecendo. E vão querer conversar com esse novo consumidor usando Twitter, Facebook, e mandando mensaginha, mandando e-mailzinho. E a galera vai dizer, meu irmão, eu não quero conversar com você. Eu quero mandar em você. Eu não quero conversar com o gerente. Eu quero ser o gerente agora. E eu quero que você construa uma plataforma tipo Uber, porque eu que vou mandar nessa plataforma. Eu que vou dizer com estrelinha qual é o motorista que eu quero. E não enche o meu saco. E isso, malandro, está acontecendo agora. E vocês vão trabalhar neste mercado. Eu já brinquei com vocês, vou repetir. Quem não está gostando de viver nessa sociedade, tem a Ponte Rio-Niterói.
pula lá de cima. Só não bota o bilhete com o meu nome. Senão o Rodrigo não me chama mais para dar aula aqui na faixa. Professor incentiva suicídio dos alunos na Ponte Rio Niterói. Professor de pós, né? Então, galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A diferença dessa revolução cognitiva para essa, a uberização da sociedade, é a introdução de uma nova linguagem, a quarta linguagem. Primeira linguagem, gestual. Segunda linguagem, oral. Terceira linguagem, escrita. Quarta linguagem, cliques. Pô, por que cliques é uma nova linguagem? Porque eu consigo me comunicar e tomar decisões a partir dos cliques. Não é uma continuidade da escrita, não é uma continuidade da oralidade, não é uma continuidade dos gestos. É uma nova linguagem. Está dando para entender? Então, se alguém chegar para você e falar assim, qual é a grande mudança que vocês estão vendo? É a internet das coisas? É impressora 3D? É celular? Isso tudo é mimimi. Isso tudo é mimimi. O que é mais importante hoje para vocês pegarem, para vocês pensarem em estratégia, é o surgimento de uma nova linguagem que muda absolutamente tudo na sociedade. Porque se eu posso colocar milhares de pessoas dando cliques e tomar decisões, eu começo a poder criar uma nova sociedade. Eu posso começar a dar estrelinha para político. Eu posso começar a tomar decisões sobre se vai ter uma praça ou não vai ter uma praça no meu bairro, clicando. Eu posso receber uma pessoa na minha casa através do Airbnb, confiando que essa pessoa não vai arrebentar minha casa, porque eu já tenho um histórico que essa pessoa funciona. Eu não podia fazer isso antes. E a partir daí tem uma base nova de possibilidades de inovação, que essa base vai começar a mudar tudo. Vai ser que nem o Lutero, meu irmão, não está legal. Onde é que está escrito que eu preciso fazer tal coisa? Onde é que está escrito que eu preciso fazer tal coisa? E as pessoas vão começar a quebrar tudo. Todas as organizações vão começar, mais dia menos dia, a serem questionadas com esse novo modelo. Porque é mais barato, funciona melhor e é mais compatível com o número de pessoas que a gente tem no mundo hoje. Então, qual é a boa notícia? qual é a boa notícia? Não, a boa notícia é que nós temos um mundo novo para construir. Nós temos que uberizar tudo. Vamos ter que uberizar tudo. O trabalho que vocês vão ter, médio prazo, é uberizar tudo. É criar Uber em tudo, em todas as situações. Aonde puder uberizar, tem que uberizar. Uma escola nova. Uma escola nova, é óbvio que vai ter escola nova. Esse modelo, a gente falou isso agora, esse modelo é extremamente ultrapassado. A escola... Você está vendo uma coisa diferente na hora de design enfim, né? Você está tendo uma experiência um pouquinho diferente. Na verdade, o grande desafio são as interseções entre as disciplinas, né? Onde você tem um problema e as disciplinas elas entram para você solucionar um determinado problema, né? Vocês não trabalham a disciplina separadamente. Isso é um modelo que já existe algumas iniciativas no mundo. O problema é que a gente é muito engessado em relação à MEC, em relação a um monte de questões aqui. A gente tenta algumas inovações, mas com uma determinada limitação. Porque eu essa semana eu fiz um vídeo que o pessoal está com esse discurso de escola sem partido. Sem partido. E eu fiz um vídeo dizendo, não é escola sem partido, é escola sem Estado. Mais forte que isso. Entendeu? É escola sem Estado. Cada um... A descentralização e a pulverização total do ensino. Em relação ao ensino, por exemplo, projetando o ensino, a escola ela tem 3 funções: conteúdo, roteiro. Você traz uma reflexão do novo modelo de educação interessante no seu livro. Eu escrevi um livro agora só sobre o ensino, 3.0. Quem fez o prefácio foi o reitor da Estácio, que é um cara super cabeça. E ele falou isso, uma coisa interessante, ele falou que, eu comecei o livro falando dessa frase dele, ele falou, inovação na educação é
qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. Não adianta você ter um Pedro II de excelência e 400 milhões de não Pedro II sem excelência, né? E não adianta ter 400 milhões sem, porque você precisa. Então, no caso, para vocês verem, por exemplo, como é que essa nova administração entra na escola, você vai ver que a escola oferece 3 coisas: conteúdo, roteiro e certificação. Conteúdo está disponível para todo mundo. Certificação está cada vez menos importante, porque o importante é você saber fazer. Então o que sobra? Roteiro. O que a gente precisa hoje? De Waze. A gente precisa de Wazerizar a escola. O que é Wazerizar a escola? Você diz assim, qual é o problema que você quer resolver? Tal problema? Então você vai ter um Waze que vai te ajudar a ver aonde que você tem que caminhar. Escolhendo os melhores vídeos, as melhores pessoas, os melhores mentores, em cada momento para resolver o seu problema. Então, no primeiro momento eu dizia que a gente tinha que uberizar a escola. Não, a gente tem que wazerizar a escola. Então, a pessoa vai ter um roteiro e o que vai fazer a diferença entre... É o caminho. Quem oferece os melhores caminhos. Entendeu? E cada um faz o seu caminho a partir, porque os conteúdos estão todos aí. E o caminho compartilhado, né? Isso. Porque as pessoas falam, ali tem buraco, sai daqui, vai para o outro. Isso. A gente até, eu não sei se eu ia comentar com você, até por causa dessa... Porque você chegar numa grade real de voz é muito desafiante nesse mundo de constante informação. E até por causa dessa reflexão, a gente está trazendo uma disciplina nova que chama New Business Marketing 360, que é justamente para oferecer aos alunos, isso está fora de 15, né? E 16, vai ser segunda-feira. Isso é justamente trazendo que modelos de organização são esses que estão surgindo aí, né? Organizações que pegaram o conceito da felicidade interna bruta, que é utilizado no botão, não sei se vocês já viram isso, e estão colocando esse conceito dentro das empresas. Tem empresas hoje utilizando o conceito fundamental, que foi, na verdade, acho que concorreu até o Prêmio Nobel na paz, que é a substituição do PIB pelo FIB, que é o conceito de felicidade interna bruta. Ou seja, você vai analisar a competência e eficácia do Estado, do governo, através de fatores que não são só econômicos, mas que têm a ver com a qualidade de vida e o bem-estar da população. Então, tem empresas hoje utilizando dentro da sua empresa. Empresas utilizando a antroposofia, um conceito extremamente filosófico, dentro das organizações, empresas grandes como o Porto Seguro aqui no Brasil, Alcântara, empresas muito grandes. As próprias apropriações, os co-workers. Então, na verdade, as organizações e a sociedade como tudo começam a se mobilizar para formatos uberizados, né, uberizados, para conseguir interagir com esse novo modelo de sociedade que a gente está vivendo. Então a gente até abriu, são poucas vagas, porque vai ser uma sala de aula grande, vai ser um ambiente de sala de reunião, são poucas vagas, é segunda-feira à noite. Eu acho que o Tasso chegou a mandar para vocês aí, não sei se vocês. Mas é muito fruto dessa disciplina vai entrar na grade da próxima pós-graduação. Então, aqui, Rodrigo, o que acontece, galera? Quando eu olho para essa revolução cognitiva digital, o que eu vejo aqui em 1450, quando a gente vê esse filme do Lutero, é o seguinte: houve uma descentralização do modelo de administração, mas não houve uma mudança no modelo de administração. Só é possível haver uma mudança no modelo de administração se tiver uma nova linguagem. Quando a gente não tem uma nova linguagem, a gente dá um upgrade na administração. Então o Lutero ele não criou um outro modelo de administração. Ele falou, olha, essa igreja não está legal, vamos criar uma igreja mais descentralizada. Essa igreja ninguém consegue ler a Bíblia, aqui vai poder ler a Bíblia. Entendeu? Então ele deu uma uberizada, mas não foi a uberizada, foi uma semi-uberizada. Está entendendo? Porque ele não tinha um novo modelo de linguagem que permitia criar uma nova administração. O que nós estamos vivendo hoje não é tão incremental assim, nós estamos vivendo uma coisa muito mais disruptiva. Porque com a nova linguagem, eu consigo, através dos cliques, começar a tomar decisões e aí eu começo a não ver mais a igreja do mesmo jeito. Porque através dos cliques eu vou mudando
a estrutura toda. E é isso que é importante ver. E muita gente fala, o Uber é um novo modelo de negócio. Não, o Uber está usando a quarta linguagem. O Airbnb está usando a quarta linguagem. O YouTube está usando a quarta linguagem. O Google está usando a quarta linguagem na hora que ele define quem vai ficar no alto das páginas. E a grande novidade de tudo que vocês têm que olhar, na minha opinião, essa é a minha percepção, é a quarta linguagem, que cria um novo modelo de administração que torna as atuais organizações obsoletas. Então as organizações elas estão entrando num ciclo lento de perda de valor. E isso é uma coisa que nunca aconteceu, na sociedade moderna nunca aconteceu, e na sociedade humana, o único registro parecido com o que está acontecendo, o surgimento de uma nova linguagem para valer, foi há 70 mil anos, com a chegada da oralidade. Olha o tamanho do problema que a gente tem. Isso é a minha percepção. Fala. Para resolver a nossa geração. O que eu acho difícil de ver é a fonte da dissidência, sabe? A grande diferença que eu vejo em 1450 é, cadê o Lutero, sabe? Porque a gente tinha lá o dissidente, Lutero, e, sei lá, tantos referenciais, assim, Darwin, Freud, Einstein. Agora, quem é que está pleiteando essa nova administração? Eduardo, essa pergunta foi ótima. Excelente. A pergunta foi ótima. Mas olha só. Mas olha só. Essa pergunta dele vai ajudar muito a gente pensar o que está acontecendo. O que ele está falando? Quem é o novo líder? Não tem. Somos nós. Não tem. Sabe por que não tem o novo líder? Quem é o Lutero agora? É o Uber. A mudança não é... Olha só que coisa interessante. O Papa, falando lá aquele negócio dele, sai o Papa, entrou o Lutero. Quem que é o novo líder? É o Lutero que está falando, e aí o cara fala, coitado, esse Papa morreu, a gente podia ter aqui uma pessoa, né? Ele diz assim, a gente podia ter, esse nosso Papa é um anão espiritual, mas a gente podia ter um gigante espiritual que nem o Lutero. É isso que você está falando. Então o que eu estou comparando? Eu estou comparando um tipo de igreja que tem um tipo de padre, um tipo de papa, e aí a gente vai para um outro tipo de igreja que tem um padre que casa, que não fica na igreja traçando criancinhas, né? E vai mudar o esquema, que vai fazer um outro modelo. É uma igreja que você pode ler, é uma igreja que você pode comentar, é uma igreja e tal, que depois também deu seus desvios, tá? Mas tudo bem. Mas é uma outra igreja. Só que, de alguma forma, sai o padre, entra o pastor, sai a Bíblia que ninguém podia ler, e depois a Bíblia também teve que ser traduzida para todas as outras línguas, a própria língua cristã, a católica, né, foi traduzida para todas as outras e tal, e a coisa caminhou. É um outro modelo. Por que a igreja do Lutero arrebentou com a igreja católica? E hoje você tem muito mais evangélico do que eu não sei o quê. Porque na igreja católica continuou o modelo centralizado do Papa. Aí o Papa define os cardeais, aí define os bispos. É uma igreja hierarquizada. A igreja evangélica, o cara está andando na rua assim e fala assim, sabe uma coisa? Vou virar pastor. Onde é que eu vou criar uma igreja aqui, a parada? Aqui, nesse lugar aqui, numa birosca, não, agora é uma igreja isso aqui. Galera, culto às 7 da noite. Aí, galera, opa, culto às 7, já até criou a igreja. Não tem que mandar um telefone, não tem que ligar para Roma para pedir que vai criar. Já criou. Todas elas. Os evangélicos são continuidade dos protestantes. Vem na mesma aba de você ter pastor, que pode casar e tudo. É nessa ala. Aí você tem as divisões. Por que começa a dividir? Porque o Lutero falou assim, cada um interpreta do jeito que quiser. Aí, cara, peraí, tem a quinta igreja, tem a sexta, tem a oitava, tem a 10ª, tem a interpretação de trás para frente, interpretação de baixo para cima, de cima para baixo. Cada um foi criando sua interpretação e você foi multiplicando. Com isso, o que você fez? Você capilarizou a igreja. Uberizou mesmo, você criou lá o negócio, fala. Você está falando de líder, mas o Obama já foi eleito por causa da campanha das redes sociais. Mas aí é o líder fake. Que o Obama foi um candidato 3.0 e um presidente 1.0. Agora, tem essa questão do achei fantástico isso aí. Mas eu ainda não respondi, Rodrigo.
Depois você fala. Então, o que eu queria responder aqui é o seguinte. Então, o que acontece? E aí tem a ver com aquela coisa das formigas. Eu já passei o filmezinho das formigas com o ex aqui? Não. Vou passar. Então, olha só. O que acontece? E aí que é a coisa mais importante da mudança. Nós estamos saindo dos mamíferos e do modelo de administração dos mamíferos, em que você está perguntando, qual é o novo líder? E nós estamos indo para um outro modelo de administração que não tem mais o líder. Quem que é o líder? É uma inteligência coletiva administrada dentro de uma plataforma em que as pessoas clicando dentro da quarta linguagem vão tomando decisões e que os líderes são líderes líquidos. Muita gente diz, mas não vai ter mais líder? Tem líder líquido. O que é um líder líquido? Tem gente que tem 10 mil seguidores no Twitter, tem gente que tem 12 mil, tem gente que tem 50 mil, mas não é uma coisa do tipo assim, ele foi escolhido pelo Papa e ele agora é líder porque o Papa escolheu. Não, é de baixo para cima. É uma referência. Você precisa das referências, você não perde essas referências, só que é mais rápido. E é isso que eu acho que vai acontecer com os políticos. Eu não sei exatamente como vai ser, mas vai ser alguma coisa tipo Uber. Você dá estrelinha e ele fica ou não fica. Você vai uberizar os políticos. Estrelinha não, pelo amor de Deus. Não sei. Você vai uberizar de alguma forma os políticos. Como você vai uberizar exatamente como vai ser? Eu não posso dizer exatamente como vai ser, mas vai ser alguma coisa tipo Uber. Bolinha, florzinha, qualquer coisa. Então, essa tua pergunta, eu acho que é fundamental. Quando começou aquelas manifestações de 2013, a Dilma falou exatamente o que você perguntou. Tragam-me os líderes. Só que não tinha líder. Porque as pessoas se organizaram pelas redes sociais, disseram que não queriam carro de som, que não queriam palavras de ordem, que não queriam nada. Por quê? Essa é a nova estrutura. E é isso que é complicado. Quando a imprensa buscou líderes, os ditos líderes falaram, não sou líder. Foi muito legal esse conceito. Fala, Rodrigo. Então, o Decon falou de consciência, inteligência coletiva, né? Que essa inteligência coletiva passa a ser a produção dessas mudanças e esse movimento. O que tem atrás da inteligência coletiva? Tem uma nova consciência. Socialmente falando, agora também na intuição, no sentimento, vocês conseguem perceber uma mudança na sociedade? Gente vai ter uma sociedade atrás. Hoje é um negócio que é absurdo. A quantidade de vegetarianos que estão aumentando no mundo todo é muito grande. As pessoas estão preocupadas efetivamente criando colônias de convívio cooperado, coletivo, onde a gente não tem mais os bens, você compartilha. Tem uma na Califórnia, tem uma no interior de São Paulo, que visitar uma, visitar uma agora em Santa Catarina no mês que vem. Então são, aí morar um negócio desse. São várias casas, planta, colhe tudo junto e tal, divide. Porque às vezes tem um meio de locomoção no carro que troca entre as pessoas. Então, a gente está meio que. Vocês conseguem perceber isso? Isso está no nosso dia a dia, assim, a gente está vendo isso em pequenas coisas. Você chega hoje numa gôndola orgânica, um monte, uma gôndola de orgânica. Então, na verdade, todo esse movimento tem a ver com o movimento que a sociedade está passando de uma nova consciência. Uma consciência coletiva, né? Financiamento são consequências dessa nova consciência. Né? Enfim, então, na verdade, a própria movimento cultural, né? Então, questionamento político, independente de qual área você está, é um momento muito rico. Eu vejo isso fantástico no momento que está vivendo. Né? As transformações elas acontecem justamente nessas crises, nesses momentos de questionamento, de reflexão. Você está todo mundo parado, quieto, aceitando tudo, enfim, aí vai continuar a aceitar ou vai curar. Então existe uma nova consciência, né? E é isso, sem querer trazer isso para alguma religião, mas várias, até dito mesmo, tem um físico quântico, né, que é o Máximo, esqueci o sobrenome dele, que estava discutindo, ele até tem um livro com o Frei Beto, fantástico,
Espiritualidade e Ciência. É fantástico esse livro dele. Já viu esse livro? É um bate-papo de um físico da NASA com um religioso. É lindo, porque a própria física quântica já está mostrando que o caminho da espiritualidade ou da religião já está se fundindo, se convergindo para o caminho da ciência. Né? Enfim, ou seja, começa a se descobrir que o ser humano tem realmente espiritual. Isso pela ciência, pela física quântica, não estou falando descobrindo aqui de religião, não. A ciência está descobrindo isso. E essa nova consciência está muitos pensamentos e reflexões de vários pensadores, principalmente os físicos quânticos que estão sendo responsáveis por quem estuda a física quântica é responsável por essa mudança, tem dito, programado que está em criação de uma nova consciência que está sendo propulsora dessa inteligência coletiva, que está sendo propulsora de todas essas informações que estão acontecendo. Rodrigo, eu acho que é o contrário. A minha opinião é o contrário. A minha visão de cientista, estudioso, é o seguinte: quando você tem uma revolução cognitiva, você aumenta as conexões. Esse aumento das conexões permite que você crie uma camada produtiva que permite a personalização, que a produção do século passado não permitia a personalização que a gente tem hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje. Então você massifica. No momento que você permite que você tenha aumento de personalização produtivo sem criar crises, você começa a ter demandas. A subjetividade das pessoas vai aumentando e vai aparecendo, e você vai começando a ter oferta desses produtos que você está falando, e aí você começa um processo de aumento da diversidade e da personalização. Eu não vejo, e aí é a minha visão, eu não vejo absolutamente nada religioso nisso, nada espiritual nisso, eu vejo uma consequência natural do aumento demográfico, de uma revolução cognitiva que aumenta a interação entre as pessoas e que permite que a gente comece a ter um outro modelo. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu na Idade Média. No final da Idade Média, toda a sociedade moderna que houve compartilhamento, aumentou a colaboração, etc. E depois, o pior de tudo é o seguinte: a população foi aumentando e no século passado a gente teve centralização de novo. Não houve uma consciência espiritual. O século passado foi super violento, nós tivemos a bomba atômica, nós tivemos Hitler, nós tivemos o Holocausto, tudo isso aconteceu depois do Iluminismo da Renascença. Por quê, na minha opinião? Você aumentou a população e não tinha ferramenta para fazer isso que você está falando, de centralizar. Legal isso. Eu adoro essa discussão, é fantástica. Pô, pessoal, vamos participar. A questão é a seguinte: eu vejo que tem um componente espiritual por quê? Porque no século passado você não tinha essa valorização do ser humano enquanto ente, né? Até fruto dessas guerras, dessa violência, da bomba, etc. Na verdade, a gente era uma civilização bastante bárbara, comparada com o que somos hoje. Hoje, esse tipo de consciência, ele está falando de religião, pelo amor de Deus, não é isso. Né? É você perceber que o ser humano é mais do que matéria. É isso. Quando ele fala espiritualidade, é isso. Nós somos mais que matéria, nós somos energia. A física quântica diz que é energia. Né? Enfim, a religião X vai dizer uma coisa, mas assim, pela ciência, é que nós somos mais do que matéria. E a matéria trabalha no âmbito da subjetividade. Né? Então, quando você tem hoje, com essa visão espiritual do ser humano, né, que algumas organizações estão trazendo também no ciclo, entendendo que as empresas precisam de um propósito maior, que você mandar criar propósito de missão, agência de propaganda é uma coisa, ele vai lá, faz um negócio lindo, maravilhoso, bota a placa na parede, mas você é uma organização que efetivamente tem um propósito, né, enfim, ela tem uma missão aqui na Terra, ela faz algo diferente ali, ela constrói coisas diferentes para o bem da humanidade. Enfim, tem muitas empresas que entendem que isso é a visão espiritualizada da organização. Aí é uma viagem que daria... Deixa eu passar esse filme. Mas então, só para complementar, eu vejo que essa questão, que existe essa possibilidade da gente enxergar também, através da massificação das relações que você colocou, que isso possibilita, e isso faz com que o cara lá agora no Alasca consiga ter acesso à mesma informação que a gente está tendo aqui agora em sala de aula. Eu consigo ver seu vídeo lá em Tóquio, lá na Zâmbia, né? E isso é um fator de capitalização que realmente empodera as pessoas. Olha só,
Isso aqui eu quero mostrar para vocês, para mostrar aqui como é que a gente está. Espera aí, deixa eu tirar o som. Então, isso aqui é a simulação. Então, o que acontece? Como é que funciona a comunicação das formigas? E é para lá que a gente está adaptando, com bastante diferença, porque a gente não é formiga. Mas o que acontece? Quando as formigas se organizam, elas se organizam através de rastros químicos. Então, quando aqui começou o fogo, o rastro químico perde o valor. Então, ele vai mostrar que cai a internet, a conexão delas, elas ficam doidinhas. Todas desesperadas, cara, cadê o Wi-Fi? Onde é que está o Wi-Fi? Aí fica todo mundo batendo cabeça no chão ali, estrebuchando, cadê o Wi-Fi? Aí elas começam e elas voltam. Então toda a comunicação delas, ela não é uma comunicação oral, ela não é uma comunicação escrita, ela não é uma comunicação gestual. A comunicação das formigas é muito próxima dessa quarta linguagem que a gente está criando. Então aí elas conseguem saber o caminho e tomar um conjunto enorme de decisões só usando o rastro. Aí a gente vai botar agora essas formigas no laboratório para vocês verem como é que a gente está fazendo parecido. Então ela está vindo aqui, ó, ela está aqui avisando para a galera, com a bundinha dela, que ela está indo assistir esse vídeo aqui no YouTube. Aí está assistindo o vídeo no YouTube e tal, gostou, a porta dos fundos e tal. Aí ela, quando ela volta, ela vem com a bundinha dela curtindo. Tá vendo aqui? Ela está curtindo. Ela está curtindo com a bundinha dela. Ela não vai avisar para as outras, ela não vai mandar um telefonar, nem mandar um e-mail. Ela está simplesmente clicando. De vez em quando tem o WhatsApp também, quer ver? Aqui, ó, tem o WhatsApp, mas de qualquer forma. Aí quando você vai ver o Waze, você coloca o Waze, você vai ver que o Waze é exatamente a quarta linguagem. Tem um cara dirigindo, poderia ser e ele vai baixar, e ele vai, o que ele vai fazer? Todo formigueiro está conectado através da quarta linguagem, que é a chupando das formigas, por causa do tamanho da população. E aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar o rastro dele. Então ele está aqui vindo, polícia, puf, curtiu lá, deixou um clique lá, já disse que tinha polícia. Aí ele já ganhou um status, já deu um upgrade na formigagem dele. Então tudo que ele está descobrindo, ele está passando para os outros, mas não mais usando a linguagem que a gente tinha antes. Ele está usando a quarta linguagem. O Waze usa a quarta linguagem. Sem a quarta linguagem, não teria o Waze. Ah, mas precisa de celular para ter o Waze? Precisa. Precisa de ter plataforma para ter o Waze? Precisa. É o suporte tecnológico. Mas tudo para criar a quarta linguagem. E aí a gente consegue tomar decisões e resolver problemas usando a quarta linguagem, e a quarta linguagem é muito próxima das formigas. Então, essa viagem que a gente tem que fazer aqui, de comparação, quando foi a pergunta de Eduardo, que foi a pergunta campeã, a pergunta de Eduardo foi o quê? Qual é o novo líder? O novo líder é essa possibilidade que a gente tem de imitar as formigas, em que não tem mais o líder alfa. A gente está matando o líder alfa. Então, quando a gente começa a tentar construir novos modelos, o modelo já é o seguinte: quem é o novo líder? O novo líder é justamente não ter líder. E isso é uma coisa muito impactante culturalmente para a gente. Porque toda a nossa maneira de pensar, nos últimos 70 mil anos, foi estruturado da liderança, da confiança, do professor, do jornalista, do gerente, do chefe, etc. Aí você dizer, ó, do político, acaba tudo isso e vamos criar uma sociedade que não tem líder e tal, papá, é muito mais radical do que o Lutero estava propondo. Como é que os espanhóis derrotaram os maias? Eram não sei quantos mil espanhóis, milhões de maias. Ele foi lá para o líder. Vamos agora à avaliação do nosso encontro, do filme, tudo. Vamos lá. Começando aqui pela senhora, por favor. Não, enquanto você estava falando, eu estava procurando uma imagem que eu tinha visto no Facebook. E aí... Você está muito conectada no Facebook, hein? Não, mas é porque eu lembrei dela, que eu peguei aqui. Né? Eu acho que tem...
Depois tu... Deixa eu... Fala. O que ficou de mais importante para você do nosso encontro de hoje? Eu acho que foi essa questão de você levar a tecnologia como instrumento importante, mas não como foco da coisa. Vou até roubar um termo que eu vi no vídeo seu no YouTube, que é latência humana, que esse seria o foco da questão, entendeu? O contexto que leva o uso dessa tecnologia. Aquele vídeo do dedo e da lua, né? Dedo da lua, isso aí mesmo. O vídeo que ele está falando é o seguinte, inclusive botei isso no meu livro de 2013. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: quando uma pessoa aponta o dedo para a lua, o tolo olha para o dedo e o sábio olha para a lua. Então, quando você fica olhando para a tecnologia, você está olhando para o dedo. A lua são as latências humanas. Então, quando você olha para as latências, e isso é fundamental para os estrategistas, você está olhando para aquilo que o ser humano quer, e independente da tecnologia, ele vai descartar uma tecnologia porque você está na latência. Vai, continua, desculpa. Não, eu acho que basicamente é isso mesmo, esse entendimento de você saber enxergar o foco da situação, desse contexto histórico. Você fala mesmo isso. Vai ganhar um ponto porque está vendo meus vídeos no YouTube e dando força no canal, hein? Assinou o canal? Curtiu também? Não assinou também, vai. Curtiu, né? É meio ponto, 0,75. Fala. O que foi mais importante para você? Não, para mim, eu estou muito focada nessa questão, por uma questão de trabalho, na questão da escola, né? Então, o que você colocou, que a escola tem 3 funções, o conteúdo, o roteiro e a certificação, ficou muito forte para mim, essa questão, principalmente do roteiro, que é você trabalhar na solução de problemas, né? A gente tem uma escola hoje que é do século XIX, um professor que é do século XX, sem contar você já está no 21, e o aluno que é do 21. Então, como é que você leva essa juventude hoje a pensar nessa nova forma de administrar, né? Nessa nova forma, nessa linguagem, né? Porque está muito longe. Então, quer dizer, essa transformação vai demorar, eu acho, mas se a gente não começar a agir agora, a gente vai ter muitos problemas pela frente, né? Já vai perder um ponto porque eu sou professor do século 22. Tá bom. Fala. A gente pode observar a questão mesmo da descentralização, de você buscar o novo, mas sempre tem que partir de alguém, sempre tem que partir de um revolucionário que vai buscando isso. Isso seria a imagem do líder, né? Mas não necessariamente ele se tornaria o líder contínuo, mas ele tem que ter o start ali naquela situação. Então, tanto no hoje em dia, por exemplo, o Uber deu o start nessa nova forma de administrar. Então, precisou que alguém desse o start para que todas as outras pessoas começassem a pensar sobre aquilo. Então, assim, eu acho que a questão do líder vai ser voltada mais para isso. Alguém que deu o primeiro passo para que tudo acontecesse. Eu acho que tem a ver, Eduardo, a resposta, eu não vou ficar pensando nessa coisa para dar uma resposta, mas a discussão que eu acho que é interessante é o seguinte: o líder atual é um curador, não é um líder gestor. O cara do Uber, o cara que criou o Google, o cara que criou o YouTube, é o cara que está criando plataformas que permitem que as pessoas possam usar a quarta linguagem. Então, a liderança, essa coisa não surge, apesar da linguagem estar disponível, ela não está, ela precisa ser uberizada por alguém. Então, o líder não é o cara que está levando ideias, é o cara que está permitindo criar essa nova, entre aspas, igreja uberizada, que permite que as pessoas possam usar a quarta linguagem. Entendeu? Os líderes, e aí eu me coloco como esse líder, o que eu sou? Eu sou um uberizador. Aí você fala assim, pô, você quer então ser o líder das pessoas? Não, eu quero que as pessoas sejam líderes delas mesmas, uberizando a sociedade. Então o Lutero hoje é um uberizador. Ele seria um uberizador. Já achou, Camila? Não, achei. Fala. Eles colocaram assim, uma imagem que eu vi, né, no Facebook, mas não. Uber, a maior companhia de transporte privado do mundo, não é dona de carros. Facebook, o maior veículo de mídia do mundo, não cria conteúdo. Alibaba, que é aquele AliExpress, o maior serviço de vendas do mundo, não tem estoque. Airbnb, o maior serviço de hospedagem do mundo, não é dono de uma única cama. Algo muito interessante está ocorrendo. Aí eu achei que foi muito isso que você estava dizendo. É exatamente isso. Isso tudo aqui é uberização. Aí você vai falar, quem é o líder disso tudo? São as pessoas
dando estrelinhas e tomando conta. Aí vocês vão falar, por que isso está acontecendo? Que espiritualização é essa, segundo o Rodrigo? A espiritualização que a gente está falando é quando você aumenta a população, você tem que... Isso aí é uma regra da antropologia cognitiva. Se você aumentar a população, você pode concentrar que nem a China fez, você pode impedir que as pessoas tenham filho, não vai durar no tempo. O que vai durar no tempo é a descentralização e é o empoderamento das pessoas, porque isso fica sustentável. Porque você tem que quebrar as decisões. Você pode demorar, vai aparecer as tecnologias, mas quando aparecem as tecnologias, aí você consegue quebrar as decisões. O que nós estamos fazendo? Simplesmente e objetivamente, nós estamos compartilhando as decisões, permitindo que as pessoas possam tomar decisões melhores por causa do compartilhamento das decisões. Dó já falou pra caramba, fala. Tem uma frase que você falou aqui, que é a chegada da linguagem disruptiva muda tudo na sociedade. Muda mesmo, assim. Eu acho que o mais interessante dessa mudança é que realmente o foco não sejamos nós, sejam as necessidades das pessoas. Que essas empresas novas, realmente surjam para sanar problemas. Então, assim, a evolução dessa linguagem vai ser muito boa para todos nós. As pessoas falam assim, Nepô, você é uma pessoa muito otimista. Eu sou otimista, eu tenho um prognóstico otimista. Não é que eu sou otimista. Se por acaso o cara falasse assim, tivesse 1450 e falasse assim, eu tenho um prognóstico otimista para os próximos anos. De 1450 para frente, teve muita guerra, teve muita porrada, teve muita gente que morreu, teve idas e vindas e tal. Mas se você olhar 1450 para agora, sair daquele mundo lá que os caras estavam lá comprando indulgência e indo para o inferno e a escravidão, não sei o quê, para o mundo que a gente tem hoje, com 7 bilhões de pessoas, foi um upgrade maravilhoso. Só que a gente cresceu que nem uns malucos, fez sexo, aí chegou hoje, malandro. A coisa agora ficou toda entortada de novo. A gente agora vai ter que fazer uma outra revolução cognitiva, empoderar as pessoas, criar novas possibilidades. E o prognóstico otimista. Agora, se continuar crescendo que nem os malucos... Esse novo modelo, eu acho que liberta. A Bíblia mesmo fala que a verdade liberta. E a verdade liberta mesmo. Quando a gente já passa a entender, a conhecer a verdade com a indulgência, a gente percebe que, caramba, estou liberto, não preciso mais pagar, né? Então, acho que essa revolução vai trazer verdade. A verdade que realmente a igreja está fazendo, né? A gente vai conseguindo. Eu tenho um livrozinho que eu escrevi que se chama A Uberização do Conceito de Deus. Deus 3.0. A uberização do conceito de Deus. Porque vai uberizar o conceito de Deus. A gente vai ter que construir um conceito de uma espiritualidade muito mais descentralizada. A ideia de ter uma igreja, um padre, um papa, um pastor, não sei do que, papá, tem a ver com essa mídia que a gente tem. Aí você vai falar, Nepô, você então quer acabar com Deus? Não, não é isso. As pessoas vão pensar diferente de Deus, porque a mídia, de alguma forma, muda a forma que a gente pensa tudo, inclusive Deus. Você está doida para falar? Fala, eu sei que você está doida para falar. Uma coisa que me chamou a atenção é a perda de valor da igreja católica, a perda de valor da igreja católica popular com a chegada de uma nova mídia e a perda de legitimidade do discurso das organizações hoje em dia, por causa das novas tecnologias, né, dessa rapidez, do consumidor que vai querer controlar o mercado, que é tudo muito rápido. A empresa não tem tempo porque, sei lá, antigamente tinha uma ouvidoria, sei lá, um saque, você mandava uma reclamação e demorava um tempão, era uma coisa mais privada, né? Hoje em dia é tudo muito público. E aí isso me chamou a atenção, com essas novas tecnologias, essa perda da dominação do discurso pelas organizações. Me chamou mais atenção. Essa coisa da perda do discurso das organizações, porque o meu esforço de 2006 até 2013, de tentar implantar de tentar uberizar por dentro das empresas e não funcionou, pelo seguinte,
que acontece? Isso que você falou, tem a ouvidoria. O cara reclama, vai para a ouvidoria, aí desce de não sei para onde, o tempo não é mais compatível. Por que o Uber está dando certo? Porque quando o cara está atrás do cara e dá as estrelinhas, não tem que ninguém tomar a decisão. O 99 e o Easy Taxi, que eu chamo de gestoria, que é empresas 2,5, não é nem 2, nem 3, é empresa 2,5. Aí a Suzy manda um e-mail. Ai, que desagradável. Eu vou tomar providência. Pô, então a Suzy estabelece que tem estrelinha, mas a estrelinha não vale para nada, tem que depender da Suzy. Só que a Suzy não tem condição de ficar respondendo 800 estrelinhas negativas. Por isso que o Uber é importante. Eu falo uma coisa que é a seguinte: o modelo novo, com a quarta linguagem, é o seguinte: o consumidor tem que ter poder de decisão. O Índio da Costa falou que ia uberizar a cidade, que ia botar aplicativo nos ônibus. Então é o seguinte: botou o aplicativo dentro do ônibus, o motorista tem que ter medo de você, que você está com a estrelinha com o celular. Ele tem que ter medo do teu celular. Ele tem que ficar tremendo. Ou ele perde o emprego, ou ele reduz o salário dele no final do mês. Se ele não tiver medo de você com o teu celular, não adianta o controle. Porque o controle tem que ser um controle de decisão. Estrelinha não é pesquisa. Entendeu a diferença? A uberização é poder total para o consumidor poder fazer alguma coisa com aquele cara que está prestando um mau serviço. Fala. Você tem o vídeo do cara, você tem o vídeo... Fala. Eu acho que até justifica o fato de ter muitas pessoas que não votaram. Eu acho que os votos em brancos já mostram bastante, e os nulos, o seguinte: as pessoas não querem mais o modelo. Eu, quando fiz o livro Política 3.0, eu digo o seguinte: a gente não vai fazer uma reforma na política, a gente vai fazer uma reforma da política. Fala. Eu ia falar a mesma coisa. Não, você não ia falar, não pode retweetar. Não. Porque foi essa mesma avaliação que você fala das estrelinhas, foi a questão do voto nulo, né? As pessoas armaram um jeito de mostrar sua opinião e a sua insatisfação, já que não tem aplicativo para isso, dessa forma. Isso, e aí eu acho que essa demanda existe, né? Fala. Do filme, até saindo um pouco dessa questão da quarta linguagem, da utilização, mas ficou muito é que a gente tem que ser questionador, tem que ter pensamento crítico para analisar as situações, e se não concorda, tem que propor mudança sim, tem que questionar, não, esse é o modelo, não deixar se calar, né? Não, esse modelo, e nem por uma empresa é isso, você propõe uma mudança, não, mas é assim que tem que ser. Você pergunta uma coisa, mas por que isso? Porque é assim, não. E quando você está num lugar que as pessoas dizem para você que é assim mesmo, você pode também fazer o seguinte: eu não sou escravo daqui, eu posso ir para outro lugar. Né? Eu acho que tem que se alfabetizar também, igual o Lutero fez quando traduziu o Novo Testamento, né? Para o alemão, que aí todo mundo começou a ter conhecimento das coisas. Não adianta ficar falando também um monte de abobrinha sem saber, sem ter propriedade, né? Fala. Eu acho que o grande risco dessa revolução que está vivendo é que não existe uma curadoria. A descentralização faz antes você tinha grandes corporações de comunicação que centralizavam a informação, né, e todo mundo se informava, no nacional. Hoje em dia você tem um monte de blog, um monte de sites que não é confiável, as pessoas saem compartilhando sem aturar. E aí muitos acreditam
Aí essa discussão é legal, que a discussão é o seguinte, é um problema estrutural ou é um problema conjuntural? O pessoal fala assim, eu não gosto do Uber porque os motoristas não conhecem as ruas. Eu falei, é um problema estrutural ou é um problema conjuntural? Daqui a um tempo ele vai conseguir. E o aprendizado, por exemplo, também, o que acontece? Quando as pessoas começam a compartilhar coisas que não tem nada a ver, isso é um problema conjuntural. As pessoas não estão habituadas a fazer as coisas. Mas no momento que você começa a avaliar, meu irmão, isso é uma coisa velha. O cara, estou compartilhando coisa velha, peraí. E aí o cara vai aprendendo também. Então o que eu digo é o seguinte, existem problemas estruturais, né? Por exemplo, que você, são problemas estruturais, que você vai dizer assim, olha, a gente tem hoje uma concentração, todo mundo está no Facebook. Isso é um problema estrutural. Como é que a gente resolve esse problema? Provavelmente vai aparecer concorrente do Facebook, vai se descentralizar, etc. Está se falando no caminho meio blockchain, meio peer-to-peer de um Facebook que não tem um centro, como se fosse o Bitcoin. Aí você não tem um centro no Facebook. Você vai te comparar. Então, são coisas que... Agora tem coisas que são conjunturais. Isso você está falando com um pouco de educação. Porque aí tem uma coisa que você está falando negócio de escola, que é o seguinte... Nós estamos vivendo esse mundo digital e a escola não está ajudando em nada as pessoas a melhorar a sua participação no mundo digital. A escola está dizendo, esse mundo digital é uma ameaça, cuidado com ele, não quero saber dele. E as pessoas não estão se preparando na escola para lidar com esse mundo digital. E aí as pessoas não estão sendo preparadas. Então, cada um por si, Deus por todos. Agora, só para deixar a pergunta dela. Será que a curadoria que existia antes, ela também era confiável? Se as grandes corporações são confiáveis? Não, eu acho que seja ruim. Eu sou otimista como ele, mas eu acho que a gente tem que ficar atento. Estou fazendo essa pergunta. Talvez, assim, o questionamento da confiança é tão grande em relação ao seu vizinho que está postando do lado, como os interesses... São questões, né? Das grandes comunicadores mundiais, né? No Brasil, mas isso é mundial. Acho que o maior desafio é você saber o que compartilhar. Né? Fala. Então, eu estou aqui super viajando na questão do Eduardo. Não, só quem pode viajar é a Bruna, você não pode. Da falta de referência, né? Porque eu acho que a falta de referência hoje é o nosso grande desafio. Eu acho que a internet 3.0, ela mais do que deu dar voz às pessoas, ela obrigou as pessoas a se posicionarem. Porque quando as pessoas estavam jogando dominó na praça, ou quando elas estavam em frente à televisão, elas iam à sua igreja, elas votavam, elas tinham a sua posição política, mas esse assunto não estava em voga, esse assunto não estava em foco. A rede social está sempre no foco, todo mundo tem que ter uma opinião, né? E eu acho que talvez seja por isso, por essa falta de referencial, porque as pessoas estão tão perdidas, que quando chegam os líderes com discursos muito incisivos, com palavras de ordem, como o Trump, por exemplo, as pessoas tendem a seguir porque elas estão perdidas mesmo, elas não sabem em quem confiar, em que posição que elas tomam, né? A gente não está preparado para ser formiga ainda, né? A gente ainda está... Ser formiga no sentido seguinte, quando a gente fala que é ser formiga, a pessoa fala assim, depois você está defendendo que a gente vire formiga. Não, a gente vai usar a comunicação das formigas para continuar sendo seres humanos, porque hoje nós somos formigas, se você parar para pensar. A gente fica engarrafado, a gente fica nas filas, hoje um processo na justiça dura 50 anos, isso é ser formiga. Resolver esse problema desses engarrafamentos seria a gente voltar a ser humano. Fala. Está aprendendo. Fala. Eu fiquei assim com uma questão que eu acho que todo mundo fica aqui meio que pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. A gente precisa questionar. A gente ficar muito inserido em tecnologia, um monte de informação é ruim, não é? A gente meio que fica perdido. Mas no fim das contas, eu acho que tudo torna mais democrático, né? Porque você tem voz, você expressa sua opinião. E é muito da cooperação, que é o caso do Waze, né? Que você tem a sua experiência, você compartilha e você ainda pode ajudar outras pessoas. É tudo muito simples, é público e só por um ícone. Enfim, eu acho que torna mais cooperativo e mais democrático, no fim das contas. Essa aí é uma questão.
Mas por aí mesmo. E isso é necessário para a gente lidar com essa nova complexidade. Então a gente está resolvendo o problema da complexidade com a quarta linguagem. Isso é importante perceber, que o cara vai falar, quando você fala assim, a gente está aqui fazendo uma discussão e tal, está surgindo a quarta linguagem. O cara vai dizer, mas está surgindo a quarta linguagem por quê? Porque a gente cresceu muito. Fala. Eu fiquei um pouco com essa história da consciência coletiva, né? Porque aí a gente viu que existe um líder claro, é ele que amarga as coisas negativas da mudança, né? Então, morreram, sei lá, 500 pessoas, nas costas dele, estavam essas mortes, né? Então, e é claro que você romper o dogma, você tem que causar um transtorno, de certa forma. E aí, quando a consciência coletiva, né? Como é que a gente conduziu uma mudança coletivamente vai lidar daí com esses interesses? Porque a nossa tendência é o legal, tá certo? Pô, eu, né, criança? Mas não deu certo, isso é a maior merda. Eu fiz não. Então, não é tão otimista assim, mas isso que ficou um pouco na minha cabeça. Como é que a gente vai lidar daí com... Tem uma coisa que eu acho que é legal nessa coisa da ordem espontânea. A gente está falando aqui de inteligência coletiva e ordem espontânea. A ordem espontânea tem uma coisa bacana, que é como você quebra as microdecisões, nós vamos ter menos grandes decisões do tipo assim, vai ser mais difícil morrer 50 mil pessoas, porque as microdecisões não vão deixar. Tem um livro que eu gosto muito do pessoal da escola austríaca, que fala de ordem espontânea, que ele diz o seguinte, o livro dele ele diz assim, por que o socialismo não deu certo? E ele não fala do socialismo porque é uma questão moral, ele fala assim, porque o socialismo não tem preço. E as pessoas precisam dos preços para tomarem decisões do que elas vão plantar, do que elas vão fazer no dia seguinte. Se o preço subiu, eu vou plantar tal coisa. Se o preço caiu, eu vou plantar tal coisa. Então essa inteligência coletiva permite que a gente vá tomando decisões melhores. Então no ex a gente começa a tomar decisões melhores e tal. Quando você coloca tudo no centro, e é um pouco o que eu acho que está acontecendo hoje na Venezuela, quando você traz para o centro as decisões, você tem que começar a falar o seguinte, eu tenho que produzir 80 mil pãezinhos. Aí como é que vai produzir os 80? Aí eu tenho que comprar não sei quantas toneladas de farinha. Aí chega, entendeu? Quando você coloca 800 padarias distribuídas, com 800 padeiros, com 800 donos de padaria, cada um compra a farinha que vai... Aí o risco de ter alguém passando fome, morreu lá a mulher do dono da padaria, você vai comprar na padaria do lado. Não vai faltar pão para todo mundo se morrer a mulher, entendeu? Do cara que é o padeiro central. Fala. Como esse paralelo do século, entre o século XVI e o século XXI, como uma cultura, como a crença, como as novas tecnologias podem causar esse aumento do som das vozes, quando começa a se formar, começa a conquistar o sistema, começa a ter evoluções que vão lá, surge de novo, qualquer história assim. A história, para deixar bem assim a minha posição, a história, não é que a história se repete, existem fenômenos históricos que se repetem. E os campos de estudos, e o caso da antropologia cognitiva, que eu sou um antropólogo cognitivo, um dos fenômenos que se repete na antropologia cognitiva, que é o foco, são revoluções cognitivas. Então não é que a história está se repetindo, nós temos esses ciclos, aumentamos a população, criamos revoluções cognitivas e fazemos mudanças. É quase como se fosse igual a economia, como se fosse uma epidemia. As epidemias, a história não se repete. Você fala, e as epidemias não se repetem? Tem epidemia de mosquito, tem epidemia de sangue, tem epidemia de todo tipo. Fala. Você falou do aumento da população, 7 milhões, mas a gente está vendo também o aumento da longevidade, né? E é outro problema. A diminuição da taxa de mortalidade. E a gente vive uma sociedade que não valoriza o idoso. E o idoso não domina as tecnologias. Então, acho que esse grande desafio é a gente ensinar os dois das idosos a como usar a nova tecnologia, ser paciente, sabe? Para eles não saírem compartilhando coisas erradas, que a gente não apoia, por exemplo. Eu vivo isso diariamente no grupo de família. Telefone para minha sogra. Fala aí com a minha sogra agora. Fala. Para mim são duas coisas. Primeiro eu vou ter que retweetar, porque eu já estava pensando nisso também, do ciclo, né? Então a gente vê no filme acontecendo, compra aqui, paga do dízimo, que você
você vai para o céu, a gente vê isso acontecendo até hoje, então muda, mas não muda. E outra coisa também que está na minha cabeça para essa aula, mas também está desde a primeira aula, é a questão do rastro, que a gente vem falando, e cada vez dando mais argumentos para provar essa tendência ao rastro, né? Sendo com estrelinha, com bolinha, com o que for. Tem uma coisa que eu acho legal que você está falando, essa coisa da Igreja Universal que cobra dízimo. E a gente viu nesse filme agora a igreja cobrando, Lutero veio e colocou. Tem uma coisa que eu acho bacana, é o seguinte, na Alemanha não voltou o dízimo. Na Alemanha não acontece mais o dízimo. O que acontece? Quando você estiver pobre, aonde você tiver pobreza, você vai ter alguém querendo explorar a pobreza. Vai vender droga, vai vender religião, vai vender qualquer coisa, vai ser vendida porque o cara está na miséria. Então, o que está voltando, isso é uma coisa super importante de ver. Não é que a história está se repetindo. Se a gente tivesse gente vendendo dízimo na Alemanha, aí a história estaria se repetindo. O que acontece? Há um novo ciclo de crescimento e os países do terceiro mundo hoje estão mais ou menos próximos da Alemanha de 1450. Porque a gente aumentou muito a população e o conceito republicano não desceu para toda a população. Então uma população miserável vai pagar dízimo para o pastor. Ah. Para quem quer pagar. Se você se declara Deus, você não paga. Então. Mas, assim, 5% da população. Se você se declara luterano, você paga. Por que o pessoal cobra? Por que o pessoal cobra? Eu sei, por que o cara cobra o dízimo? Porque aí o Estado cobra o imposto em cima do negócio. Né? Fala. Não, ele está de sacanagem. Só tem retweet hoje. Cara, tudo bem, cara. É isso aí. Eu sempre soube que esse negócio de ordem espontânea não ia dar certo. Fala. Outra coisa importante foi essa questão dessa evolução cognitiva. Desde a primeira aula você falou e na primeira aula a gente foi bombardeado com essas filosofias que você está vendo, você tem saudade de ligação do ar. Continua. Mas entender que a gente vê todo o filme, ver como que acontece de verdade. Isso é interessante. O que eu lembrei a vocês na primeira aula, que é o seguinte, essas aulas é o seguinte, é uma aula igual que vai cada vez se aprofundando mais. Então, a primeira aula é igual à segunda é igual à terceira. Vocês vão dizer, pô, esse professor é maluco, porque ele só fala um assunto. Mas é um negócio de você vai falando, cada vez vai aprofundando mais, vocês vão ganhando escala e a gente vai falando de cada vez coisas mais profundas e mais. Está desesperado para falar, não tá? Fala. Não, essa questão do se repetir, né, da história que se repete, mas não é bem assim, isso é muito bacana da gente não confiar da gente poder prever o futuro sem futurologia, né? Então a gente poder, vou voltar no que você falou, pensar na tecnologia e refletir no que tudo pode trazer, né? Essa nova linguagem, como você falou, dos cliques, né? Pensar nisso, o empoderamento do cidadão para a gente agora, o que isso vai fazer daqui a 10 anos para a gente, né? Se hoje a gente já está com o poder, está batendo cabeça, porque, né, muita gente não tem, está com o poder na mão, mas não sabe como usar, né? E aí a gente vai começando a bater cabeça com isso. Até onde isso pode levar a gente? Aí começam as oportunidades. Pô, se o cara não sabe fazer, qual é o produto que eu posso apresentar ou o serviço para resolver esse problema? Aí você já começa a ver as possibilidades de uso. Doutora Bruna. Bom, foram duas coisas que eu pensei. Todo mundo para ouvir. Primeiro eu pensei no filme, eu pensei na liberdade do mercado, né? Ele criou um movimento que gerou uma liberdade no mercado, uma competitividade.
vai se proliferando. E hoje em dia nós temos N religiões, N exemplos de igreja, de crença, inclusive crenças individuais. E quando eu trabalhei numa livraria, o livro que a gente menos vendia era a Bíblia. Porque cada um tem o seu sistema de crença própria, vai ter uma ideologia própria, não vai necessitar necessariamente ter uma Bíblia simples, que a gente conhece, tradicional, blá blá. Isso foi uma coisa que eu analisei. Outra coisa é que ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube. Você está falando que a Bíblia foi muito vendida, mas de repente, mas será que ela ficava na dúvida na igreja? Porque eu não ia. Porque o vídeo é o mais vendido no mundo. Vai ver que está numa comunidade. Ela estava falando que estava vendo vídeo no Nepomuceno, fala. Não era isso. Era um garoto que ele é coreano e estava conversando com o professor do babá. E aí, por acaso, ele falou um pouco da Coreia do Sul e falou um pouco da Coreia do Norte. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim, pô, caraca, isso. As crianças que nascem na Coreia do Norte, elas são retiradas dos pais, levadas para uma lavagem cerebral, só são trazidas de volta depois de 10 anos. Daí você vê, é um paralelo muito grande, né, esse mundo que a gente vive, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são um exemplo clássico de tudo que eles estão vivendo. Por um lado, um completo atraso, controle, pessoas que não têm a menor noção de tecnologia, um atraso enorme. E por outro, a Coreia do Sul, hiper-evoluída, sabe, com internet avançada, anos à frente, acima até do que o Brasil. O Brasil tem um avanço tecnológico muito grande. Então, isso é um reflexo do que a gente está vivendo agora. Que ao mesmo tempo que a gente está avançando, pensando numa nova linguagem, existem pessoas que não sabem nem o que é a internet. É como se nós tivéssemos dois mundos dentro de um só. Foi o que aconteceu. E o Lutero foi o primeiro pensador da nova sociedade moderna. Depois do Lutero vieram vários liberais que foram construindo a sociedade moderna. Vieram os filósofos, vieram os teóricos, vieram os metodologistas, vieram os empreendedores, vieram os cientistas, vieram toda a galera, veio depois do Lutero. Lutero abriu uma porta, foi o primeiro maluco que resolveu uberizar. Fala. Então, para mim ficou um questionamento. Na verdade, a gente não aceita mais todas as informações que são publicadas em cima da gente. Quando a gente tem um pouco mais de discernimento, a gente acaba questionando tudo que vem para a gente, toda informação, todo o mandamento. Então, isso ficou mais marcado, que seria uma era de questionamento da gente. Beleza, fala, faltou você. Isso. Já falou? Rodrigo, Twitter, 140 caracteres. O que foi de mais importante para você? Eu sempre gosto muito do seu paralelo histórico. Isso é fantástico. Quando você consegue fazer, como economista mesmo, consegue averiguar que as causas da inflação, né, de determinados fatores previstos acontecem em determinada situação social, isso traz uma luz muito grande ao momento que a gente está vivendo. Né? A gente, ao invés de olhar, fazer um olho, como diz o Leonardo Boff, olhar com o olhar de galinha, a gente olha de cima com o olhar de águia, né? E consegue enxergar o todo, aí na verdade a humanidade com um horizonte maior e ter mais discernimento do nosso momento atual. Né? Eu acho que essa reflexão sempre muito elucidativa. Ainda mais agora que o pessoal vai fazer. Todo mundo falou, né? Então, a questão da estratégia, a coisa fundamental da estratégia do estrategista hoje, na minha opinião, o estrategista amador não trabalha com a antropologia cognitiva, não vê a história. Antropologia profissional, estrategista profissional, trabalha com antropologia cognitiva, olha para a história e consegue perceber as macro mudanças. E a partir daí vai fazer realmente organizações gerarem muito valor, que vai conseguir ver 10, 20 anos para frente. São as mega tendências. Bom, gente, uma salva de palmas para o nosso esforço. É isso aí. Ó, próxima aula é a última. Quem não comentar nada no negócio que faltou, que quiser resolver problema, não vai ter, porque semana que vem, se até a última aula não tiver comentado lá no YouTube,